Olá, divinos e amados do meu coração, sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu portal diário de ensinamentos do Zen e alívio mental. Hoje entramos na poderosa lição 34 de um curso em milagres. Eu poderia ver a paz em vez disso. Se você costuma sofrer com a ansiedade, com o estresse do dia a dia, ou sente que a mente entra em desespero diante de qualquer imprevisto na rotina, essa aula foi feita para o seu coração. No áudio de hoje, quero te contar uma história que aconteceu comigo, o dia que eu comprei um filtro de barro e a parte de cima trincou quando caiu no chão, e como a escolha consciente de não reclamar me manteve na frequência de paz. Vamos compreender, inspirados na sabedoria da coruja, que tem o poder de enxergar a verdade e a luz, mesmo na mais profunda escuridão da noite, como quebrar as velhas crenças e o hábito de focar apenas no lado ruim das coisas. E no final da aula, eu vou ler um texto meditativo lindo sobre como visualizar um mundo real. E a nossa prece de entrega já está fixada no topo dos comentários. No final da aula, corre lá para ler e deixar o seu amém. Respire fundo, mude a sua percepção e vamos juntos com Jesus caminhar na luz. Então, gente, vamos começar aqui com a lição 34. E como que vocês estão no dia de hoje? Espero que todos estejam bem, com a paz do Espírito Santo neste dia, estejam sendo guiados. E é isso que o Espírito Santo traz pra gente, muita paz no coração. E hoje a gente vai para a lição 34. Ontem a gente fez a lição 33. O que vocês acharam da lição 33? Para a gente relembrar aqui, existe um outro modo de olhar para o mundo. E ele vem aqui, hoje ele vai vir aqui complementando essa lição. Deixou um pouco vago aqui pra gente, existe um outro modo de olhar para o mundo, mas a gente já fica aqui na consciência que a gente sabe que é esse mundo de paz que ele quer que a gente encontre, porque o Espírito Santo é isso. Ele vem quando a gente pede para ele a paz, o amor, ele vem trazer isso pra gente. E aí aqui, Jesus tem falado pra gente, lição após lição, a gente fazendo dessa forma, como ele falou. Vocês conseguiram fazer do jeito que ele pediu, 5 minutos completos durante a manhã e 5 durante a noite. E aí, durante esses períodos, a gente repetir essa ideia, existe um outro modo de olhar para o mundo, quantas vezes a gente achar que for confortável, que seja confortável pra gente, sem pressa, como ele falou aqui, examinando as percepções interiores e exteriores. Sempre que falo essa palavra aqui, eu lembro de que o mais importante de tudo é a gente olhar, levando isso cada vez mais para o conhecimento. Mas isso tudo ainda é um processo. A gente está caminhando para isso, para sair dessas percepções realmente aqui do nosso mundo, da nossa terra, do mundo das ilusões. E aí hoje ele vem aqui na lição 34 e fala pra gente: eu poderia ver paz em vez disso. Então, pra gente ter essa percepção aí que ele tá falando, então olha aqui, ontem existe um outro modo de olhar para o mundo e hoje eu poderia ver paz em vez disso. Então, um processo com as nossas experiências aí, com o nosso dia a dia, a gente saber que existe um outro modo de olhar para o mundo e hoje que a gente pode ver paz ao invés do mundo cruel que a gente está vendo aí. Quando a gente olha, principalmente se a gente assiste muita notícia, hoje mesmo eu li começou hoje novamente aqueles 21 dias de gratidão, porque eu já tinha feito da outra vez, e começou de novo o processo dos 21 dias e tinha lá no grupo, num outro grupo, na verdade não é nem nesse grupo que vai estudar gratidão, é um outro, acho que fala de mantra, se não me engano. São vários grupos nessa comunidade e lá tava falando pra gente imaginar um mundo diferente, um mundo com paz, que as pessoas tivessem consciência das coisas,
Nossa, muito lindo o texto. Depois eu vou ver aqui se eu consigo ler para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com esse título aqui. Eu poderia ver paz em vez disso. E aí, quando a gente olha para esse mundo de outra forma, a gente consegue ver a paz, porque se tudo está dentro de nós, a gente tem que começar por aqui, por dentro, para que a gente torne possível esse mundo de amor. Então é isso, gente. Vamos começar. Se vocês quiserem aqui, me contem, tá? O que vocês passaram ontem, se conseguiram fazer essa lição o dia inteiro, se sentiram algo diferente, olharam, conseguiram ver esse mundo de modo diferente. Foi fácil, foi difícil, ou ainda estão com dificuldade, mas tudo bem. Como eu falo aqui, é um processo de evolução mesmo, a gente não pode se cobrar tanto. É dia após dia mesmo, com lições, com experiências, tentando aí ver o mundo de forma diferente do que falaram pra gente que o mundo é guerra, que o mundo são pessoas sempre querendo levar vantagem em tudo, querendo o seu mal. E foi isso, desde criança você vai tendo medo das coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o medo vai se instalando. E aí aqui a gente está com um propósito, que é mudar essa forma de ver para que a gente consiga ver isso no nosso externo. Então vamos lá. Primeiro parágrafo. A ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. Então, ó, ele está falando, começa a descrever as condições que vão prevalecer nesse outro modo de ver. Então, como eu falei agora para vocês, que a gente vê tudo com as nossas crenças, com o que a gente passou, com os nossos traumas, com o nosso passado. Agora, a ideia para o dia de hoje começa a descrever essas condições que vão prevalecer nesse outro modo de ver. Então, ó, a paz mental é claramente uma questão interior. Então, mais uma vez aí, para a gente entender que tudo está dentro da gente. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. Então, mais uma vez, está dizendo que tudo começa dentro da gente. Eu tinha contado para vocês que eu estava aqui, eu ainda estou, não voltei para minha casa, ainda estou aqui fora da minha casa. Tá sendo um pouquinho difícil de gravar as lições. Agora eu tô com um foninho de ouvido que bloqueia ruído para tentar bloquear realmente os ruídos externos, porque aqui tem bastante, né? Quando a gente tá num ambiente que tem mais pessoas, também tem mais barulhos. E isso tá sendo um exercício de resiliência para eu conseguir gravar as lições com vocês, para eu conseguir ficar calma no meu propósito aqui, porque tá tudo dentro de mim. Mas hoje eu acordei com um pensamento muito bom. Acordei pensando, tô ótima, e realmente tudo mudou na hora que eu pensei isso. Lembrei muito do livro que eu deixei na minha casa e que eu pego toda hora para ler, que é O Poder do Subconsciente, e que fala o tempo inteiro isso, que são os nossos pensamentos que vão fazer tudo aqui que a gente vai ver. E aí hoje eu acordei assim com essa frase, acho que o Espírito Santo me guiou. Ontem à noite, antes de dormir, eu li o livro-texto, depois eu li a Bíblia, fiz minha oração e acho que eu tive a resposta que eu estava precisando, que é voltar para esses pensamentos positivos, que quando a gente está longe, né, como eu, por exemplo, da minha casa, onde tem todas as minhas coisas, onde eu me sinto mais confortável para fazer o reiki, onde já estão lá. Vocês veem, né, eu ia falar onde estão as minhas coisas, mas tudo aquilo é material. O que tem que ser colocado mesmo é o que está dentro de mim. Então hoje eu acordei realmente com essa ideia de eu estou ótima. E fui repetindo para mim, eu estou ótima, eu respirei melhor. E eu tô melhor, tô me sentindo ótima mesmo, de verdade. Então é isso, ó, que a paz mental, ela tem que começar com os teus próprios pensamentos. E então estender-se para fora. Não é ao contrário, não é o que eu vou ver no mundo que vai influenciar o que está dentro de mim, e sim o que está dentro de mim é que vai influenciar como eu irei ver o mundo. Então, é a partir da paz da tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo. Exatamente isso, essa percepção pacífica, porque aí, gente, eu vou comentar com vocês depois, eu vou ler esse texto que eu falei num mundo diferente da forma que a gente
deveria olhar para o mundo, né? A gente tem essa concepção de guerra, de tristeza, de miséria, de escassez, mas a gente deveria ter essa percepção pacífica do mundo. Mas é bem difícil, porque a gente vai lá nas nossas crenças de tudo que a gente já passou e a gente carrega pra cá, né? Ao invés de a gente viver no agora, fazer uma meditação, respirar, agradecer, né? Como eu falei que estou fazendo agora o processo de 21 dias de gratidão. Então, agradecer por estar respirando, agradecer por ter uma cama para dormir, por ter saúde, por ter pensamentos positivos, de conseguir lembrar das coisas, de conseguir estar consciente de tudo que está à sua volta. São tantos motivos para agradecer e às vezes a gente fica olhando para o lado ruim. Então aqui é um exercício realmente para a gente mudar tudo isso. Segundo parágrafo. São requeridos 3 períodos de prática mais longos. Então, gente, hoje ele já falou 3, né? É aconselhável fazer um pela manhã e outro à noite, com um adicional a ser empreendido a qualquer momento entre eles, que te pareça mais propício para conduzir-te a um estado em que te sintas pronto. Todas as aplicações devem ser feitas com os olhos fechados. É ao teu mundo interior que as aplicações da ideia de hoje devem ser feitas. Terceiro parágrafo. Cerca de 5 minutos de exame da mente são requeridos para cada um dos períodos de prática mais longos. Então aqui ele falou que é um de manhã, um no meio e um de noite. Então são 3 períodos, cada um com 5 minutos, examinando a sua mente. Ele falou com os olhos fechados para você fazer e para você pensar muito naquilo que está no seu interior. É isso que a gente vai ter que perceber aqui. Examina a tua mente buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor. No caso aqui, eu tinha falado sobre examinar a mente sobre esses pensamentos que a gente tem de medo, que estão provocando ansiedade na gente. E eu, esses dias aí, substituí o meu pensamento. Como eu falei para vocês, hoje eu acordei com essas ideias muito de que eu estou ótima. E eu sempre faço isso, realmente, gente. Com algumas coisas, às vezes acontece alguma coisa desagradável que eu não tô esperando, mas eu nunca reajo de forma estressada. Então, ontem eu tava conversando e tava falando que uma coisa que eu acho que às vezes não vai dar tempo. Mas, por exemplo, eu acabei dando o exemplo da comida, que é uma coisa que às vezes me toma muito tempo. Quando eu vou almoçar, ela me toma tempo com meus outros afazeres. E eu tava comentando que nesse período, se acontecer qualquer coisa que seja desagradável, né? Por exemplo, a comida cair no chão e eu perder a comida que eu fiz, que às vezes eu demorei um tempão pra fazer, eu não brigo. Eu, na hora, não xingo, não faço nada. Eu, pego a comida, né, e descarto, infelizmente. Mas eu não fico brigando com aquilo. Se fosse outra coisa, por exemplo, outro dia, eu comprei um filtro de barro. E aí eu tava indo pra lavar o filtro e eu peguei a peça, assim, de cima. E a peça caiu no chão. Quebrou. Rachou, na verdade. Ela não quebrou, ela só rachou, dava pra usar. Mas eu fiquei preocupada que começasse a vazar nas laterais. Mas eu não fiquei brava, eu pensei, poxa, não adianta, o que vai adiantar eu ficar brigando com uma coisa que já aconteceu? Já aconteceu, vai mudar alguma coisa, eu ficar nervosa? Não, né, peguei, coloquei lá, até usei por um período até que chegasse a outra que eu tivesse que comprar, tive que gastar dinheiro, né, mas não briguei. Então, tô trabalhando cada vez mais para não deixar interferir por essas coisas que acontecem no que tá dentro de mim. Já foi, agora eu tenho que trabalhar a paz dentro de mim. Então, ó, como ele falou aqui, pra gente observar esses pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, eventos ofensivos, entre aspas, porque ele sabe que tudo a gente tá projetando. Como eu falei, poderia ser ofensivo pra mim ter caído alguma coisa, eu perder toda a minha comida, eu ficar nervosa. Então, assim, ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor. Observa-os casualmente, repetindo devagar a ideia para o dia de hoje. Então, aí você repete, eu poderia haver paz, ao invés disso. Ao observá-los surgir em tua mente, e deixe que cada um se vá
para ser substituído pelo seguinte. Quarto parágrafo. Se começares a experimentar dificuldade em pensar em sujeitos específicos, continua a repetir a ideia para ti mesmo sem pressa, sem aplicá-la a coisa alguma em particular. Certifica-te, porém, de não estar fazendo nenhuma exclusão específica. Então aqui, gente, ele está falando aquilo, né, que ele sempre fala, para a gente não colocar em níveis e para a gente não classificar nada. Porque às vezes a gente pode achar que alguma coisa é mais importante ou tipo assim, uma coisa é pior que a outra. Então você tem que repetir essa palavra mais vezes para uma ou para outra. Mas porque você tá classificando, você tá achando, né? Você tá falando, isso aqui é mais importante, isso aqui é pior. Ele não quer que você faça nenhuma exclusão específica. Ele quer que você repita a ideia sem pressa para tudo que passar na sua mente. Quinto parágrafo. As aplicações mais curtas devem ser frequentes e empreendidas sempre que sentires que a paz da tua mente está sendo de algum modo ameaçada. Então ele falou 3 vezes, de manhã, de noite e no período da tarde, e ao longo do dia, em algumas situações, você vai fazer. Então ele fala que devem ser frequentes sempre que sentir que a paz da tua mente está sendo ameaçada. O propósito é proteger-te da tentação ao longo do dia. Se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, o exercício deve tomar esta forma. Eu poderia ver paz nesta situação em vez do que vejo agora. Sexto parágrafo. Se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade ou preocupação, usa a ideia em sua forma original. E aí, gente, ontem mesmo eu estava falando a diferença sobre depressão e ansiedade, que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. E a preocupação é aquilo que a gente sempre fala, é uma pré-ocupação de uma coisa que nem aconteceu e você fica se pré-ocupando, né? A sua mente fica se preocupando de alguma coisa que não aconteceu por muitas vezes. E aí, eu estava falando sobre isso, que eu achava que a minha ansiedade não era uma ansiedade porque eu não ficava me preocupando com o futuro, mas na verdade eu ficava me preocupando, eu fico me preocupando muito, olha só, preocupando também, hein? Com a falta de tempo no meu dia. Então, às vezes eu tô lá fazendo meu trabalho e eu preciso fazer comida. E aí eu tô lá fazendo meu trabalho e fico pensando, ao invés de eu estar ali no momento do agora, do presente e me disciplinar, me programar, não, porque uma hora eu paro. Eu não vou ficar pensando, quando eu vou parar? Eu me organizar, uma hora eu tenho que parar para fazer a minha comida, ou meio-dia, ou 11 horas. Que seja, eu estipulo um horário para que eu não fique me preocupando antes. Eu já sei que daquele período eu vou ter que parar para fazer minha comida. Mas eu fico com aquela coisa, eu tenho que terminar o meu trabalho, mas eu também tenho que fazer a minha comida, e depois eu tenho que fazer tal coisa. E isso me gera um estresse. Eu estava muito observando isso. Então, ele fala aqui, usa a ideia em sua forma original. Então, quando você começar a perceber que já tá, ficando nervosa, ansiosa, eu poderia ver paz em vez disso. Ele fala, usa a ideia original. Se achares que precisas de mais de uma aplicação da ideia de hoje para ajudar-te a mudar a tua mente em algum contexto específico, tenta reservar alguns minutos e dedica-os à repetição da ideia até sentires alguma sensação de alívio. Então, além dos períodos que ele fala, de manhã, na parte da tarde e à noite, e entre os momentos que você sentiu alguma coisa, você repete, eu poderia ver paz. Em vez disso, você pode também fazer isso em alguns minutos, se você sentir a necessidade aqui de mudar sua mente, até sentir o alívio. E aí você pode dizer especificamente para ti mesmo, eu posso substituir meus sentimentos de depressão, ansiedade ou preocupação, aí ele coloca em chaves aqui, colchetes aqui, ou os meus pensamentos sobre esta situação, personalidade ou evento pela paz. E aí você especifica sobre o pensamento sobre essa situação específica. E aí você substitui seu sentimento de depressão, ansiedade. E esses pensamentos, como eu falei, né, funcionaria para isso que eu acabei de comentar com vocês, que eu fico nessa ansiedade de ter que preencher todo o meu tempo de uma forma
correta e muitas vezes eu acho que eu tô perdendo tempo. Então, nesse período eu paro e falo, eu posso substituir meus pensamentos de ansiedade sobre essa situação de falta de tempo pela paz. E aí eu vou parar, respirar melhor, ficar mais calma. E para exemplificar perfeitamente o ensinamento da nossa lição de hoje, quero ler para vocês aquele texto que eu prometi no início da aula. Como eu disse, eu vi no meu grupo de estudos e ele funciona como uma verdadeira meditação para os nossos corações. Feche os seus olhos por um instante, respire fundo e permita-se visualizar esse mundo perfeitamente lindo e real na sua frente. Que essa frequência de pura luz e calmaria permaneça com você durante todo o dia de hoje. Lembre-se, diante de qualquer filtro de barro que quebre ou imprevisto na sua rotina, você tem o poder de escolher. Repita internamente, eu poderia ver a paz em vez disso. Então eu vejo o planeta curado e pleno. Venha comigo e veja a nós e ao nosso planeta de formas novas e poderosas. Então, uma forma da gente ver paz, como ele está falando para a gente, que ele quer que a gente veja paz ao invés do que a gente está vendo, que é uma coisa ruim. Então, é substituir o pensamento pela paz. E aqui, a gente vê esse mundo curado. Eu vejo o planeta curado e pleno. Venha comigo e veja a nós e ao nosso planeta, veja a nós, olha só, e ao nosso planeta de formas novas e poderosas. Imagine um mundo onde todos tenham dignidade, onde todos, independentemente da raça ou nacionalidade, se sintam fortalecidos e seguros. Veja crianças em todos os lugares sendo valorizadas e amadas, pois todo o abuso infantil desaparece. Veja as escolas usando seu precioso tempo para ensinar às crianças coisas importantes como se amar, ter bons relacionamentos, lidar com dinheiro e ter segurança financeira. Veja todas as pessoas doentes curadas, o mal-estar tornando-se uma coisa do passado, e médicos aprendendo a manter as pessoas saudáveis e vivas. Em todo o mundo, veja todas as pessoas desfrutando da paz e abundância. Olha, colocando aqui a paz que ele está falando para a gente ver. Com harmonia entre elas. Ao baixarmos nossas armas e abrirmos nossos corações, vemos julgamento, crítica e preconceito se tornando antiquados e desaparecendo. Veja o planeta, nossa mãe terra, curado e completo. Desastres naturais se dissipando, enquanto a terra respira um suspiro de alívio e a paz reina. Olha a paz de novo. Pense em outras coisas positivas que você gostaria de ver acontecendo nesse planeta, enquanto continuam a manter essas ideias em suas mentes e as visualizam. Estão ajudando a criar um mundo seguro e amoroso, né? Que é o que Jesus quer pra gente nessa lição, né? Ele quer que a gente substitua os nossos pensamentos. Eu poderia haver paz em vez disso, né, gente? Então, acho que esse texto exemplificou muito como é a gente imaginar aqui no mundo interno para que a gente consiga aí ver, né, que a gente consiga observar o mundo dessa forma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, que vocês estejam fazendo direitinho, que tenham conseguido aí substituir esses pensamentos aí de depressão, de ansiedade, de preocupação, né, que vocês consigam durante o dia de hoje entender bem a lição e consigam mudar aí a forma de ver o mundo e ficar mais calmo, né? No nosso interior, que a gente consiga respirar direito, que a gente consiga amar de forma genuína, que a gente consiga ter pensamentos leves e tranquilos e de paz. Então, contem aqui, né, as suas experiências, se gostaram do áudio, curtam, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês acharem que estão precisando ouvir isso, mudar a sua forma de pensar, e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. Tenham um ótimo dia iluminado com paz, amor no coração. Programem aí no despertador para não esquecer, como é bem facinho, acho que hoje vocês não vão esquecer não, vocês vão conseguir fazer direitinho, tá bom? Fiquem com Deus, gente, um grande beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau!